Execução da terraplenagem, especificações do DENIT. Módulo 6. Neste sexto módulo, nós vamos fazer alguns comentários sobre a metodologia DNR Pro 277 de 97, que estabelece a metodologia para controle estatístico de obras e serviços. Esta norma pode ser baixada no site do DENIT. Vamos aos conceitos principais dessa norma. Primeiro, quanto ao plano de amostragem. O tamanho da amostra é definido em função de dois riscos: o risco alfa do executante e o risco beta do DENIT. O risco do executante é o risco dele ter rejeitado um serviço de boa qualidade. Então, por exemplo, se o executante escolher um risco muito alto, significa que o número de amostras vai ser muito pequeno e haverá o risco dessas amostras apresentarem um resultado desfavorável a ele. A mesma coisa quanto ao DENIT. O risco do DENIT é de ele aceitar um serviço de má qualidade. Se ele adotar um risco muito alto, ele poderá acabar aceitando um serviço de qualidade inferior. O risco do DENIT é estabelecido em 10%. Em todas as especificações, em todos os controles, o risco beta é constante, igual a 10%. Já o risco alfa cabe ao executante definir o seu valor. Ele não é fixado em norma. Caberá ao executante definir o seu risco alfa. A norma estabelece dois níveis de qualidade. Um nível de qualidade estabelecido pelo parâmetro P1 e um nível estabelecido pelo parâmetro P2. P1 é a porcentagem máxima de defeitos que caracteriza um serviço de boa qualidade. E a norma estabelece que essa porcentagem P1 é de 5%. E a porcentagem P2 é a porcentagem mínima de defeitos que caracteriza um serviço de má qualidade. Um serviço será considerado inaceitável quando esta porcentagem atingir 25% ou mais. No caso de obras de drenagem, excepcionalmente, o DENIT aceita um P2 igual a 30%. Então, esquematicamente, se o serviço tiver até 5% de defeitos, ele será considerado um serviço de boa qualidade. Já um serviço que tenha mais de 25% de defeitos será um serviço de má qualidade. O critério de aceitação, ou o tamanho da amostra inicialmente, é definido através da estatística de amostragem por variáveis, que não cabe aqui nos aprofundar nestes conceitos da estatística. O tamanho da amostra é definido por esta equação em função do parâmetro K e dos parâmetros Z, Z alfa, Z beta, Z1 e Z2. Este valor de K é dado por essa expressão definida pelos valores de Z. O que são valores de Z? São os valores obtidos na curva de distribuição normal de Gauss, uma vez que é prática da geotecnia assumir-se, adotar-se a distribuição normal de Gauss nos estudos geotécnicos de solo. Dessa forma, para 5% de defeitos, P1 igual a 5%, o valor de Z da curva de Gauss é menos 1,64. Para 5% da curva, 5%, a ordenada é menos 1,64. Para P2 igual a 25%,
a ordenada Z é igual a menos 0,67. Para 10% é menos 1,28. E para 25% já vimos menos 0,67. Por exemplo, admitindo-se um exemplo em que um executante optou por um alfa de 25%. Substituindo-se esses valores no valor de K, eu tenho todos os valores de C, obtém-se um K igual a 1,31. Com o valor do K e com o valor dos Zs, calcula-se o tamanho da amostra N. Substituindo esses valores, obtém-se um N igual a 7,5, ou seja, 8 amostras. Mas não se precisa aplicar essas equações, já que a norma apresenta uma tabela com os resultados. Então, por exemplo, nesse caso, onde o executante optou por adotar um alfa igual a 25%. Então, neste exemplo, o alfa adotado foi 25%. O K resultante é 1,31. E o tamanho da amostra igual a 8. Então, todas as especificações de serviço trazem esta tabela, bastando para o seu emprego que o executante defina qual o risco alfa que ele quer correr. Evidentemente que quanto menor for o risco que ele quer assumir, maior será o número de exemplares da amostra. A pergunta imediata que se faz é: como devem ser coletadas essas amostras? E a própria norma, no seu item 4.1, ela responde: pressupõe-se a aleatoriedade no processo de coleta de amostras. Bom, aqui reside um ponto extremamente incerto, de incerteza da norma. Norma nenhuma deveria pressupor nada. Toda norma deve ser clara, precisa e concisa, não deixando margem à interpretação. A norma deixa ao critério do executante, acreditando que ele vá coletar essas amostras aleatoriamente. Ora, o conceito errado é que, já que deixou a cargo do executante ele definir os locais onde coletar a amostra, com isso eliminou-se a aleatoriedade na amostragem. Se o executante vai escolher os locais onde fazer a amostragem, não existe aleatoriedade. Então, é um erro conceitual grave dessa norma deixar ao executante a escolha dos locais. Os critérios de aceitação e rejeição dependem da média e do desvio padrão obtido na amostragem. Então, com os valores coletados, com as amostras coletadas, são calculadas a média e o desvio padrão dos resultados obtidos e verificada a aceitação ou rejeição. Se o parâmetro que eu quero aprovar ou rejeitar, ele é definido por um valor mínimo de norma, como, por exemplo, o CBR, o grau de compactação, que são valores que a norma estabelece, valores mínimos. Então, para a sua aprovação, deve-se calcular o x barra menos KS e verificar se esse valor é maior do que o valor mínimo de norma. Já se a norma estabelece um valor máximo de algum parâmetro, por exemplo, o limite de liquidez, o índice de plasticidade, a expansão, são valores que a norma estabelece limites máximos. Se a norma estabelece limites máximos, com a média, o desvio padrão e o K, é calculado um x barra mais KS, enquanto que aqui foi um x barra menos KS. Esse valor x barra mais KS tem que ser menor do que o valor máximo admitido na norma. E, por último,
Quando a norma estabelece um intervalo de valores, por exemplo, umidade ótima, onde ela estabelece um intervalo de valores aceitáveis, então é calculado o x barra menos KS e o x barra mais KS e verificado se esses dois valores estão de acordo com a norma, tanto o limite superior quanto o limite inferior. Esses são os critérios de aceitação ou de rejeição. A pergunta imediata que se faz é: e se o serviço não for aceito? O que fazer? A norma responde. No seu item 7.5, a norma diz: os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições da norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. Qualquer serviço corrigido só deve ser aceito se as correções executadas o colocarem em conformidade com o disposto dessa norma. Caso contrário, deve ser rejeitado. A norma não define como deve ser feita essa correção. Imaginemos um caso, por exemplo, prático, onde se tenha compactado 300 ou 400 metros de um aterro e o controle tecnológico tenha dado como não aceitável. Vai se reprovar toda a obra? Terá que ser refeito todos os 400 metros do aterro? Esta pergunta a norma não responde. A norma não responde. Como fazer para corrigir? Muitas vezes o defeito pode ter sido pontual, apenas num segmento. Esta é mais uma imprecisão da norma que deve estar atento, porque ela deixa a critério da fiscalização juntamente com o executante definir como fazer essa correção, o que é, logicamente, inaceitável. Então, os questionamentos deixados por essa norma, que nós queremos deixar bem claro para quem vai executar e aplicar essa norma, é que são algumas questões importantes. A primeira: como e quando será definido o risco do executante? A norma não diz. É na hora de fazer o controle tecnológico que ele vai dizer: eu vou coletar 10 amostras, ou 12, ou 15, ou 20. Não, isto tem que estar previamente definido, mas a norma não diz. Sugere-se que esse risco do executante seja definido por ocasião do contrato, para que não haja possibilidade de mudança desse risco do executante durante a execução da obra. Então, a norma não diz em nenhum lugar em que momento é definido esse risco. É preciso estar atento para isso. E no caso de não aceitação do serviço, como proceder? As especificações de serviço não definem como deve ser corrigido, como deve ser tentada a identificação do local onde o defeito ocorre, porque raramente, dificilmente, o defeito terá incidido em toda a extensão da obra. A maioria das vezes é num ou outro ponto que ficou ou mal compactado, ou o material veio selecionado erradamente. Então, é preciso estar atento para esse aspecto. E o terceiro: como garantir a aleatoriedade da amostragem? A norma pressupõe a aleatoriedade. Como uma norma pode pressupor alguma coisa? Mas ela pressupõe. Ela pressupõe que o laboratorista vai coletar aleatoriamente a amostra. Ora, se ele vai escolher o local da amostragem, a aleatoriedade não existe. A sugestão é que deva ser utilizado algum critério baseado em números aleatórios que indiquem os locais de coleta da amostra. Hoje em dia, todos têm calculadoras, computadores ou mesmo tabelas de números aleatórios que podem ser utilizadas na definição dos locais de amostragem. Mas a norma não fala nada sobre isso. Então, cabe ao executante, juntamente com a fiscalização, estabelecer um critério de conduta para garantir a aleatoriedade, o que a norma deixa em branco.
São esses os aspectos mais importantes que se deve estar atento ao se utilizar os critérios da norma PRO 277. Com isso, nós concluímos o módulo 6 e concluímos a aula sobre execução da terraplenagem.